Então, bom dia a todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho do funcionamento ansioso e depressivo nos impactos hormonais, que é uma coisinha que a gente estava falando ali no começo da aula, né, esperando a galera entrar, e a gente estava falando um pouquinho disso. Então, a gente vê o impacto realmente, né, das questões hormonais nos casos clínicos e comportamentais, e a gente vai ver um pouquinho como que isso funciona, principalmente no ansioso e no depressivo. Então, conforme vocês vão vendo as telas, se tiverem alguma dúvida, se quiserem fazer alguma perguntinha, vamos conversando, tá? Então, a gente vai falar aí da ansiedade e da depressão com condições multifatoriais. As relações entre o sistema neuroendócrino e o comportamento. E a revelância, né, ali, clínica de prevenção e manejo dos riscos do ansioso e do depressivo com essa alteração hormonal que eles apresentam. Então, o que a gente vê ali no funcionamento do ansioso, né, na parte hormonal? O que ele apresenta ali para a gente? A gente vê uma alta de cortisol, por isso que é importante a gente falar com os nossos pacientes como estão os exames clínicos dele, né, uma hiperativação ali que existe desse eixo. A adrenalina e a noradrenalina também aparece hiperexcitada e sintomas de que eles ficam inquietos, com uma insônia, com taquicardia, uma ruminação de pensamento, um estado de hipervigilância constante. Então, eles sempre estão muito. Ai, uma sensação de atrasados, eu estou sempre com coisas para fazer, o pensamento ali fica acelerado. Então a gente vê que isso tem a ver com a noradrenalina, com a adrenalina, com o cortisol dos nossos pacientes. Quando a gente fala do funcionamento, né, do depressivo, o que a gente tem? O cortisol está tão alto e crônico que entra no esgotamento. A serotonina, a dopamina, a noradrenalina tem uma queda. Por isso que quando a gente fala de antidepressivos, são antidepressivos que têm essa função para os nossos pacientes. Há uma alteração da neuroplasticidade. Então, o que é ali, né, o BDNF? É o fator neurotrófico derivado do cérebro. Então, o que a gente vê? Uma plasticidade simpática. Ele ajuda ali a regular a capacidade e as mudanças de conexões entre os neurônios, né? É o que faz as sinapses. E a plasticidade, né, ela acontece ali, ela é fundamental no processo de aprendizagem e de memória. Então, se o seu paciente chega e fala assim, ai, uma sensação que eu não aprendo, que eu sou burro, ai, eu não consigo gravar as coisas na minha memória está muito ruim, a minha atenção está muito ruim, pode ter ali sinais baixos da BDNF, que estão associados às doenças psiquiátricas e neurodegenerativas. Por exemplo, o Parkinson também vai apresentar essa baixa aí. Então é importante a gente olhar, né, para a neuroplasticidade, porque ela vai ajudar a gente com esses pacientes também mais depressivos. Se vocês pegam também pacientes com início de Parkinson, principalmente o Parkinson, ele também vai apresentar isso, tá? Então, é importante a gente saber o que está acontecendo dentro do nosso paciente para entender, né, se ele está com uma apatia, uma lentificação, uma fadiga, baixa motivação para fazer coisas que antes era simples fazer, porque pode ser o hormonal, tá? Então é importante olhar para isso com carinho. E da depressão para a desesperança, que é aquela sensação assim, um pouco mais agravada que a gente fala, dá uma sensação de que não tem saída. Quem já está ali na desesperança, a gente fala de pessoas que já às vezes pode ter uma ideação suicida, uma perda de prazer, né?
Então, coisas que eram fáceis fazer. Ah, eu gostava de nos finais de semana chamar os amigos para vir em casa e hoje não tem mais essa vontade. A distorção cognitiva, né? Com um pessimismo ali generalizado, então muita catastrofização, é, pensar no futuro de uma forma muito desesperançosa. Então, uma porta de entrada realmente para uma desesperança muito grande para ideações suicidas. Então, a gente precisa olhar com carinho o que o paciente está falando, porque muita coisa que a psicologia trabalha é da fala desse paciente para nós, e a gente precisa estar atenta em mindfulness, olhando o paciente e observando a fala dele ou a falta dessa fala também em relação ao que eles estão sentindo. Aquele pensamento mais repetitivo, né? Não, não tem saída, não consigo fazer nada, não tem jeito. Olhar com carinho para isso. E a ansiedade e a procrastinação, né? Então a gente fala que a ansiedade é o medo ali de falhar, a depressão é a falta da energia e a procrastinação vem como uma evitação de sofrimento emocional, né? Então nem vou tentar, porque eu sei que vai dar errado. Então aqui ela entra como é meio que de propósito. Eu vou procrastinar porque eu já sei que vai dar errado. Olha a distorção cognitiva que esse paciente apresenta. Ah, eu vou começar essa dieta, mas eu sei que eu não vou levar a sério. Eu vou fazer atividade, mas eu sei que eu vou largar, porque das outras vezes eu também larguei. Eu vou começar o processo terapêutico com você, mas eu sei que eu não vou melhorar. Então tem um ciclo ali, né, que apresenta a ansiedade, a procrastinação, a culpa e uma maior ansiedade por conta de não ter feito aquilo. Então os adolescentes, eles podem apresentar muito assim, vamos falar um adolescente que está ali fazendo, né, ensino médio ou ali na faculdade. Ah, eu não consegui estudar para a prova. Ah, por quê? Porque eu estava ansiosa com medo de fazer a prova. Então, procrastinou aquele estudo. Isso gera muita culpa que vem com maior intensidade daquela ansiedade. Fica claro aqui para vocês esse funcionamento. Tem aí, vocês têm aí isso para vocês é uma fala normal que vocês escutam no consultório? Né? Então, ansiedade, procrastinação, que vai gerar culpa, que causa mais ansiedade naquele paciente. Né? Porque pelo o que eu vejo, até no consultório, é exatamente isso. É um ciclo vicioso. Eu estou ansiosa, eu procrastino, eu gero culpa e eu fico mais ansiosa. E é aqui que a gente precisa quebrar esse funcionamento. E qual o risco, né, da ideação suicida, então? A gente precisa olhar para os indicadores clínicos. Desesperança profunda, não tem saída, não consigo ver que vai melhorar. Por mais que eu faço, nada acontece, tudo acontece comigo, né? Um isolamento social. Então, aquela pessoa, às vezes, poderia até não ter muita vida ativa socialmente, mas ela se isola ainda mais. Então, ela fica mais retraída, ela fica mais isolada, às vezes no celular, às vezes nem no celular, no próprio pensamento. Discurso de inutilidade ou peso para outras pessoas. Era melhor que eu não estivesse aqui, né? Eu O sou um Rê, peso. Oi, Lu, o slide não tá passando. não tá passando? Não, Em qual ficou? no primeiro. Vou descompartilhar e compartilhar novamente para ver se Tá. vai, tá? Estão conseguindo ver de novo? Aumenta ele, põe a tela toda. Que ele tá no. Sim. Como é que tá? Tá devagarzinho. É segunda. Foi? Qual que É apareceu? segunda. Tá no primeiro ainda. Põe pra próxima tela. Tô colocando. Não tá indo? Não.
coisas de tecnologia. Vamos ver se vai. Sou eu, né? Quer que eu pare de gravar? Não, pode ir. Dá pra dar uma pausa também, né? Sem parar de gravar. Deixa eu parar. Então, a gente teve um probleminha nos slides, só para vocês verem, mas eu vou mandar esse conteúdo para vocês, tá bom? Então, essa segunda tela, que a gente vai para a introdução. Depois, a gente tem aqui o funcionamento hormonal, o que que acontece ali no ansioso. Temos o funcionamento do depressivo, o que que acontece nos hormônios ali, né, do depressivo. Da depressão à desesperança, como que funciona? A ansiedade e a procrastinação, o risco de ideação suicida, que foi ali onde justamente falaram, né, que, poxa, as telas não estão passando. Então, aqui a gente vai continuar, vamos retomar então. A desesperança profunda daquele paciente, o isolamento social, um discurso de inutilidade ou peso para outras pessoas, preparativos, né? Eles vão começando a se preparar ali com cartas, com doações de bens. Eles às vezes passam senhas de banco, senhas de redes sociais. Eles vão começando a ter ali alguns preparativos frente a isso e mudança súbita de humor que exigem atenção. Então, o que a gente mais escuta é exatamente assim: a pessoa estava bem e aconteceu o que aconteceu. A gente fala que o pulsar de vida nesse momento, com a desesperança, ela é tão profunda que quando ela resolve que a solução, infelizmente, é acabar com a própria vida, elas ficam bem. Então, percebam, se ela estava muito mal e de repente ela fica bem, isso também é um alerta. Ou que ela pode ter um transtorno de personalidade bipolar e ela deu uma ativada ali numa hipomania ou mania, ou que realmente ela já tomou a decisão dela, de que viver não é mais uma coisa que vale a pena. Então a gente precisa ficar atentos com mudança brusca ali, né, de humor. E aí, qual é o plano de ação que a gente vê? Uma psicoeducação do funcionamento do ansioso depressivo e a parte hormonal, tá? Uma avaliação de risco, né? Então, eu coloquei aqui 3 escalas, 2 delas eu coloquei no grupo, porque elas estão dentro de um estudo, né, de doutorado, que é a CSSRS, que eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada, ela é muito legal. Tem a BDI do Aaron Beck, que hoje já tem a versão aí para vocês aplicarem de forma online, se caso o paciente de vocês forem online, estiverem muito longe. E a GAT-7, que também é uma escala que vale muito a pena vocês darem uma olhada no material que eu mandei para vocês lá no grupo. Rede de apoio, familiares, amigos. Ai, Rê, essa pessoa não tem rede de apoio, como que eu faço? A gente vai ver ali, porque todo mundo tem alguém, né? Então, como a gente diz, pode ser o porteiro, pode ser o psicólogo, pode ser um parente distante, a coordenadora de um curso. A gente vai tentar, na rede de apoio, achar alguém para ser o apoio dessa pessoa. E de preferência, nós, enquanto psicólogos, precisamos ter o telefone dessa pessoa. De preferência, mais que um, né? Porque às vezes acontece alguma coisa, aquela pessoa não atende, a gente tem mais algum para chamar, se precisar. A terapia cognitiva comportamental, ela ainda é a terapia mais indicada nesses casos, trazendo aí a reestruturação cognitiva, a solução de problema e a ativação comportamental. Então, nos 2 casos, principalmente o ansioso procrastinador ou o depressivo desesperançoso, a gente precisa trabalhar a ativação comportamental. A regulação, ela vai entrar aí com o Mindfulness, a DBT e a SKIS, que são ali as habilidades da DBT, então elas são excelentes aqui para os nossos pacientes.
O relaxamento progressivo de Jacobson, a gente trabalhar a respiração diafragmática vai ser importante para a regulação emocional desses pacientes. A atividade física de alto impacto, ela vai entrar aqui também como um divisor. Ah, mas pacientes com depressão maior não conseguem nem sair de dentro de casa, mas a gente vai ali junto com o paciente dentro de casa mesmo, tá? Hoje no YouTube tem várias aulas bacanas que o paciente pode utilizar dentro de casa. Ele começar devagar, 5 minutos, e aí aumentando isso de uma forma progressiva, vai ajudar aquele paciente a começar a se ativar. Encaminhamentos psiquiátricos quando necessário, tá? Em alguns casos não vai ter como fugir disso, mas primeiro, como a gente está vendo uma questão mais hormonal, o indicado aqui é a avaliação endocrinologista, tá? Com endócrino. E o plano de ação contra a procrastinação. O que a gente vai pensar? Metas pequenas e graduais, então aquilo que eu falei, aulinha de 5 minutos dentro de casa, ali na sua televisão, né, na segurança do seu lar, e a gente vai aumentando o tempo gradativamente. Aquela técnica Pomodoro, que tem aplicativo no celular, ou blocos de tempo, né? Então, faço uma ativação, descanso um pouco, faço outra ativação, descanso mais um pouco. Isso vai ajudando a melhorar a procrastinação. Reforço positivo para pequenas conquistas. Poxa, você conseguiu, parabéns, eu sei que está dando certo. Reconhecer, né? Esse esforço também é importante. Trabalhar autoexigências e perfeccionismo no ansioso, porque eles são extremamente, né, perfeccionistas, querem tudo com excelência. Então, trabalhar isso dentro do processo terapêutico com o paciente. Trabalhar motivação e prazer para o depressivo, né? Então, voltar a pensar nos sonhos, naquelas coisas que fazem os olhos brilhar, prazeres pequenos, né? Para a gente ir aumentando gradativamente com esse paciente nos casos dos depressivos. E a conclusão que a gente chega aqui é que a ansiedade e a depressão alteram significativamente o funcionamento hormonal do corpo da pessoa. Então a gente precisa olhar para isso com carinho. Como que está o cortisol dessa pessoa, serotonina, noradrenalina, adrenalina dessa pessoa. Impactam pensamentos, emoções e comportamentos no funcionamento do dia a dia dessa pessoa. E a atuação nossa, né, do psicólogo, é prevenir riscos graves ali de suicídio, reduzir o sofrimento desse paciente com a ansiedade, com a procrastinação e construir estratégias práticas de enfrentamento. Então, aqui a gente não tem como fugir da exposição gradativa também. A gente precisa olhar para esse paciente como um todo. Ele não é só o pensamento, porque isso pode estar ligado diretamente à vida hormonal do nosso paciente. Aqui em especial, a gente precisa olhar para aquela mulher que está na pré-menopausa, menopausa, aquela mulher que acabou de ter um bebê, né, que tem ali várias alterações, tanto de pensamento como hormonal. A gente precisa pensar quem atende naquela pré-adolescência, adolescência, a bomba hormonal que acontece nessa fase, a fase do estirão, né? Então, os meninos que vão ter uma bomba de hormônio, as meninas que vão menstruar, que também vão ter mudança na sua vida. Então, essa parte hormonal, ela mexe diretamente com os pensamentos, emoções e comportamentos dos nossos pacientes. Então, hoje, a aula de hoje, ela é para falar que nem tudo é uma alteração de personalidade, é um DSM, com alguma questão ali que vai apresentar um diagnóstico para sempre. Pode ser uma fase com algumas mudanças hormonais que aconteceram dentro da vida daquele paciente, que fazendo uma suplementação, uma reposição, eles podem melhorar significativamente, tá? E quando isso não trabalhado, quando isso não olhado com amor, podem virar sim uma TAG, pode virar uma depressão maior, pode ter uma desesperança a
ponto deles desejarem ter ideações suicidas. Então, olhar com carinho para o nosso paciente como um todo, para que ele possa aí parar, né, de achar que tudo, eu vou ter que tomar um remédio. Ele pode simplesmente só suplementar algumas coisas e ficar bem. E nós, enquanto psicólogo, que tem que olhar para o paciente como um todo, também precisa olhar por isso, né? Para esse lado. Então, por isso que hoje a gente decidiu falar um pouquinho dessa parte hormonal do paciente, para vocês verem. Porque às vezes só suplementar já vai resolver um monte de coisa. E eu tenho certeza que o paciente ele vai ficar feliz, né, de conseguir melhorar a qualidade de vida dele, essa procrastinação, essa culpa, essa coisa de não conseguir fazer nada, porque você pediu um encaminhamento para o endocrinologista, né? Porque ele fez um exame e constatou lá que ele só precisava fazer algumas reposições no dia a dia dele para ficar bem. E isso vai melhorar demais a qualidade de vida dele. Então vamos olhar para o nosso paciente como um todo, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.